Fala pessoal, Ricardo Luiz. Hoje a gente vai para a nona aula, tá? É placa original, tá? De unidade evaporadora. A gente vai identificar, tá? Dois tipos de placa. A placa mais comum, a tradicional, tá? Que ela é com relé de partida, tá ok? Então ela não tem retorno, ela é um comando só, tá? Ela só manda o comando, tá ok? E a outra placa, tá, original também, de unidade evaporadora, porém essa placa ela se comunica, tá, ela não inverte, mas ela se comunica com uma placa que é instalada na unidade condensadora. Então ela tem um retorno, tá, uma comunicação de retorno. Então ela precisa, para ela funcionar, a placa do condensador tem que estar ligada, retornando um pulso para ela, tá ok? Então, vamos iniciar primeiro pela placa principal, a mais tradicional, tá ok? Que é a placa por relé de partida, tá? Então, como diferenciar uma placa de relé de partida? Normalmente ela vai ter o relézinho aqui em vermelho, tá? E vai ter o capacitorzinho, tá ok? Então, o relé é de partida do compressor, o capacitor é do ventilador, tá ok? Você pode ver, ó, que tem vários tipos, tá? Tem um relé pequeno, um relé mais grande, maior, né? Mais grande não, maior, né? O capacitorzinho, né, do lado dela, que é do ventilador. Então tem várias formas, né? Tá vendo? Ela tem vários modelos diferenciados, assim, né? Cada placa tem a sua posição do relé, tá? O relé altera, tá ok? Então essa placa, quando você vê esse relé de partida, essa placa ela não tem retorno, tá? Da unidade condensadora, tá ok? Então são as placas mais tradicionais em máquinas convencionais que a gente vai encontrar no mercado, tá ok? Esse relé, tá? E esse capacitor, eles são substituídos. Você consegue substituir ele, vamos dizer, de repente, quais os problemas que dão, né, normalmente? Do ventilador, você vai ligar o ventilador, vai ligar o equipamento, a máquina ela vai fazer toda a função dela, só que porém não sai a ventilação. Aí você vai lá na turbina, empurra com a mão, ela começa a girar, entendeu? Então o motor está alimentado, porém o capacitor não tem arranque, tá ok? Então você já sabe ali que o capacitor ele não está mais com a capacitância dele para não estar carregando ou está estourado, tá ok? Então ele é muito simples de trocar, tá ok? No finalzinho eu vou te mostrar como que o que você vai precisar para fazer a troca, tá ok? O capacitor ele tem vários tipos, tá? Então cada placa, cada modelo de equipamento vai variar, tá bom? A capacitância. Esse tipo de capacitor você encontra só em loja de elétrica, tá ok? De eletroeletrônico, né? Que são específicos, tá? Lojas tradicionais não encontram esse tipo de capacitor, tá ok? O relé, qual que é a função do relé aqui, tá? Esse relé, ele tem vários modelos, várias amperagens, tá? Então você vai encontrar de 15, de 20, 30, tá ok? Normalmente, tá? Esse também é encontrado em loja específica, tá? De elétrica. Quando a gente não encontra, a gente usa um relé que é de micro-ondas, tá? Ele funciona do mesmo jeito. A diferença é que você tem que adaptar ele, tá? Os pinos na parte de baixo, ele não bate, né, com a placa. Então você tem que adaptar, tá? Então às vezes é difícil encontrar o relé específico para a placa, tá? Questão da pinagem ali, às vezes o pino é diferente, não bate. Então, por mais que você encontrar outro tipo de relé e não bate os pinos, você consegue adaptar também. Você tem que soldar uns fios e soldar na placa. Ele vai ficar não fixo na placa, ele vai ficar meio que solto, né? Mas com fio conectado nas placas. Então é um paliativo, mas funciona do mesmo jeito. Já fiz vários dessa forma, tá? Funciona, nunca deu problema, tá ok? Porque é difícil encontrar esses relés às vezes específico, tá bom? Então a gente entendeu que toda placa que ela tem um relé
que ela não usa retorno, então você vai encontrar esse relé de partida, esse capacitorzinho do motor, tá ok? Na placa, tá? Ela tem os relés também do ventilador, tá ok? Esse relé de ventilador, eles são muito mais específicos, tá? Então não é qualquer lugar que você vai encontrar também. Se de repente, qual que é os defeitos que pode acontecer? É muito difícil, mas eu nunca peguei, mas já tive relatos que parou de funcionar. Quando você vai dar partida da máquina, né? Vai pedir as ventilação, uma delas não entra, né? Ou ela não tem comando, tá ok? Então provavelmente as outras velocidades funcionam, porém uma delas não funciona. Então pode ser que é o relé, tá, do ventilador que danificou, tá ok? Não é comum, mas pode acontecer. Então esses relézinhos aqui são mais específicos ainda, mais difíceis de encontrar, tá ok? Então tem lugares específicos de compra, tá? Esses relés. Outra coisa que queima também é frequente em placa, tá? É o transformador, tá? Então, quando você for fazer um diagnóstico no equipamento, o equipamento não liga, né? Ele está chegando energia 220, está entrando na placa 220, porém a placa ela não tem comando nenhum. Você vê que você tenta ligar no botão do reset manualmente, ou você tenta ligar no controle, ela não tem energia, ela não tem comando nenhum. Então provavelmente deve ser o transformador, tá? O transformador ele é bem simples de medir também, tá? Na parte de baixo da placa, na trilha, você vai ver a entrada, que é a entrada 220, e a saída que ele está transformando. Na parte de cima dele aqui, ele identifica, tá ok? Quantos volts ele está transformando, às vezes é 5, às vezes é 12 volts, tá ok? Então é bom medir esse transformador nessas situações, tá ok? Se não for o transformador, né, pode ser algum parte eletrônica e já tem que ser mais específico, né? Então tem que levar para um eletrônico para ele verificar esse tipo de problema de potência, tá ok? Nesse caso aqui, tá? Você encontra também o transformador que ele é externo, então ele não é conectado na placa, tá ok? Então você não vai ver transformador na placa, porém essa placa aqui, o transformador dela é externo, você vai ver que ele é solto na carcaça da máquina lá, tá? Na parte onde tem o suporte da placa vai ter o transformador. Então esse transformador é mais fácil de você medir, que você já vai estar ali, né? Então você consegue medir ele, tá ok? Então dessa placa, tá, de partida sem retorno, tá ok? Então essas são as partes principais dela, tá ok? A gente vai agora passar para a parte da placa com comunicação de retorno, tá? Essa placa de comunicação de retorno, a gente verifica o que? Que ela não vai ter o relé de partida, tá ok? Ela vai ter só o capacitor do ventilador, tá? Ela tem os relés, tá? Que é de comunicação, tá? E relé do ventilador também. Então tá circulado aqui, tá? Então ela tem os relés de comunicação. Então quando você liga o equipamento, tá? Automaticamente ela fica guardando o retorno da condensadora. Ela faz a leitura se comunica com a condensadora, aciona o relé e manda a partida avisando que ela recebeu o retorno da condensadora, agora pode partir, né? Então nesse tipo de máquina, nesse tipo de placa, tá? Quando ela danifica, o diagnóstico é um pouco mais complexo, porque aí você já não tem mais, não é mais com equipamento básico, né, para você fazer a medição. Você precisa de equipamentos mais específicos, então já entra na parte eletrônica, tá ok? Então ele tem que levar para uma loja, eles vão fazer a medição, verificar onde que está o problema, tá? E identificar, tá ok? Aqui é a mesma coisa, tá? Esse tipo de placa ela usa o transformador também fixo, tá bom?
na placa, usa transformador também externo, então é bem variado, tá? Mas normalmente ela usa mais fixo do que externo. Outro problema, tá, que acontece nas duas placas, tá? Isso acontece muito em placas, em máquinas que tem CPD, máquinas que fica ligada, né, na temperatura muito gelada, tá ok? Tem oxidação nesse botão do reset. Qual o defeito mais comum que acontece quando esse botão de reset ele está com defeito, né? Ele está começando a apresentar defeito. A máquina fica ligando e desligando sozinha, tá ok? Ela fica intermitente às vezes, às vezes ela liga e desliga assim rapidamente, entendeu, né? Então você não tem um controle dela para desligar e ligar, tá? Então o que acontece normalmente, tá? Você pede para você leva para um eletrônico, ele troca esse botão, ou senão você exclui ele, tá? Então é só você tirar ele, né? Pode tirar ele da placa, que ele não vai ter mais atividade entre ligar e desligar a máquina, tá bom? Esse problema é comum também, tá? Outro problema comum nas duas placas, tá? É a oxidação nos terminais de encaixe, tá ok? Mesma coisa, placas que fica em ambiente muito úmido, né? Ou fica refrigerando, né? Climatizando, né? Ambientes que tem muito retorno gelado, ela acontece o que? Ela oxida, tá, os terminais. Então tem que estar sempre de olho. Às vezes os defeitos comuns é o que? Também a mesma coisa, às vezes dá problema em placa receptora, não funciona, tá? Ou ela fica intermitente, às vezes no comando, né? Às vezes desliga e liga o ventilador, às vezes ela começa a ficar ligando e desligando porque ela está dando curto, ela está dando algum retorno, tá? Na parte eletrônica dela, e acaba danificando. Outro problema comum também, tá? De você encontrar pino danificado, tá? Às vezes você vai encaixar, vai soltar um plug lá e vai conectar novamente e danificou o pino, aí é um problema. Se quebrar, aí já é só eletrônico mesmo, para ele tentar refazer, né? Ou soldar diretamente na placa o cabo para não perder a placa, tá ok? Todos esses serviços, tá? Até de trocar esses conectores reset, né? Se você tiver um conhecimento, trocar capacitor, trocar o relé de partida, né? Às vezes até trocar um transformador, né? Que fica fixo, né? Ou até se você tiver um conhecimento, você soldar, né? Os terminais diretamente na placa, se danificou o plug aqui, né? Você usa, tá? O ferro de solda. Tem dois tipos de ferro de soldas. O de 40 watts ele é fraquinho, o de 60 ele é melhor, e você consegue ter uma solda mais rápida e não danifica, né, a parte da trilha, tá ok? Se você ficar às vezes esquentando muito ou tentando tirar a solda, você pode danificar a trilha, e é um problema mais complexo e acaba às vezes até perdendo a placa, se for o caso, tá? Só com uma pessoa com mais conhecimento mesmo que consegue refazer, tá ok? Então hoje a gente aprendeu, tá, entre as diferenças das duas placas principais, tá, da unidade evaporadora, tá? Então a placa é com relé de partida, né, e sem comunicação com a unidade condensadora, e a placa principal também, né, original, com comunicação de retorno, tá ok? Então aí em campo a gente pega essas duas placas, tá? É mais comum, tá? Depois, após essas placas aqui, a gente já começa a entrar na parte de inverter, tá? Ela começa a ficar mais complexa, então já é outro tipo de aula, tá ok? Então nessa aula aqui a gente fecha, tá? Essa questão da placa principal da unidade evaporadora. A gente conhece a diferença entre as duas placas. Espero que tirei dúvida aí de muitas pessoas. Tenho muita pergunta sobre essa questão, tá?
de placa de retorno, se eu posso colocar uma placa universal no local, entendeu, né? Então, na próxima aula a gente vai entrar em placa universal. Eu vou abordar essas diferenças, tá bom? Entre se você pode ter, né, instalar a placa universal em placa de retorno, ou você não pode. Na outra convencional, a placa universal funciona ou não funciona, tá ok? Então a próxima aula aí vai estar bem interessante. Quem tem dúvida em placa universal, tá, como instalar, provavelmente, né, na próxima aula aí vou deixar bem didático, com alguns exemplos de instalação, tá, de uma velocidade, de 3 velocidades, tá bom? Placa de cassete, placa de piso teto, placa de raio-wall, tá ok? Então vai estar bem completa essa próxima aula, 10ª, e referente só à placa universal, tá ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu!